Seja muito bem-vindo, bem-vinda, entra no ar, episódio A Hora da Ação, transmitido com exclusividade para a nossa, sua web rádio CBR, apresentado por mim, Leonardo Lopes. Então, bora iniciar com grande energia e entusiasmo. E aí, tudo bom? Estamos começando o episódio da Hora da Ação. Hoje, aqui, com imensa gratidão a você, entusiasmo e muita energia positiva, estaremos conversando sobre como se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Exatamente, os dias vão passando, os meses, os anos, né? Logo a gente já está no final do ano de 2021 e pareceu que desde 2020, 2021, os anos estão correndo rápido, né? Tantas situações, problemas, coisas que acontecem, preocupações, e muitas das vezes deixamos de fazer aquilo que mais nos importa, aquilo que de fato te deixa feliz. Por quê? Porque vai surgindo coisas no meio do caminho, obstáculos, como se fossem pedras que, em vez de você pisar e usar como degrau, acaba se tornando uma barreira. Mas como podemos tornar uma pessoa melhor a cada dia, independente dessas pedras, independente desses obstáculos que vierem por qualquer motivo ao nosso encontro? Seguinte, uma coisa é certa, você não deve se considerar perfeito. Por quê? Porque nenhum de nós somos perfeitos. E não digo perfeição em todas as áreas, mas você pode dizer assim, ok, eu realmente não sou perfeito em todas as áreas, mas eu sou perfeito nisso. Nenhuma coisa específica podemos garantir que somos perfeitos, porque tudo há como melhorar. Não importa se você é muito especialista, talvez em um campo profissional, ou em algum tipo de negócio, enfim, na sua própria casa você é especialista em fazer algo perfeito. Você até pode ser o melhor, né, pessoa, o melhor da sua casa que faz tal coisa, mas não significa que não há como melhorar. Então, o princípio básico para ser uma pessoa cada dia melhor é admitir que não somos perfeitos. E por mais que melhoremos a cada dia, nunca chegamos ao máximo da perfeição. A mesma coisa também vale para objetivos. Por mais que você atinja vários objetivos, várias metas, sempre é possível dobrar o objetivo. Sempre é possível seguir mais adiante, dar um passo além. Não tem fim, é infinito. O sonho meu, o sonho seu, o sonho de qualquer pessoa não cabe no mundo, é infinito. Então você não pode se limitar com coisas, com pessoas, com sugestões ou até mesmo com a sua própria crença de que já está bom, né? Não existe já está bom para quem quer ser algo mais. Então o princípio básico para a gente sempre evoluir a cada dia, em primeiro lugar, admitir que não é perfeito. Em segundo, nunca admitir que você já está no nível bom, no nível estável. Não, isso nunca pode acontecer, porque quando a gente para e pensa que isso eu já faço bem, não tem como melhorar, aí você estagna mesmo, que você não vai para frente e fica ali parado como se tivesse chegado num ponto final e dali não tem como andar. Então não existe linha final, não existe o ponto final na nossa vida, somente quando a gente parte dessa existência para outra, e que mesmo assim não acredito que seja o ponto final. Então nada é um ponto final, tudo é um ciclo, coisas acabam e outras começam. Mas beleza, como fazer para melhorar a cada dia? Quais são as principais regras que devemos seguir? Agora, fora esses dois princípios, as regras são o seguinte, algo simples que precisamos entender e vamos conversar aqui juntos ao longo desse episódio de maneira bem tranquila, bem suave, para refletir aqui o que você pode fazer de melhor e ainda recuperar esse ano. Se esse ano por algum motivo não está sendo um ano bom, não está sendo um ano favorável, né? Ainda dá tempo de recuperar, ainda dá tempo de fazer coisas grandiosas aplicando essas regras entre aspas. Regras entre aspas por quê? Porque não são regras, digamos, que é algo imposto, que você é obrigado a fazer, mas são conselhos importantíssimos e que com certeza vão te levar mais adiante para os seus objetivos. A primeira que eu separei aqui é fazer disso uma obsessão. Obsessão não do lado negativo de vício, mas obsessão de cada dia mais de buscar ser melhor, fazer algo um pouquinho diferente positivamente, né? Claro, né? Sempre ter uma forma, buscar encontrar algo que possa ser ajustado. Isso equivale para negócios, equivale para a sua vida profissional, equivale até para dentro da sua casa. Mesmo que você já esteja com tudo certinho, você pode sempre melhorar alguma coisa. E melhorar nem sempre está associado a você ter que comprar alguma coisa nova. Não, mas simplesmente ajustar o que você já tem.
E começa tudo dentro de nós mesmos, ajustar os nossos próprios sentimentos. Saber que a gente pode melhorar investindo em nós, investindo em parar para refletir o que pode ser ajustado. Uma mudança, uma estruturação não começa do nada, começa no planejamento. Então, antes de uma empresa surgir, antes de qualquer negócio ou qualquer caminho na nossa vida de acontecer, para ele ter sucesso é importante planejar. E muita gente não consegue ter resultado nas coisas que faz porque elimina a etapa do planejamento. E o planejamento é, digamos assim, uma das etapas mais cruciais que vai definir as próximas, né? Então não podemos pular o planejamento. Para tudo que você quiser fazer com maestria, tem que planejar. Então esse é, assim, digamos, uma das regras de ouro. Planejar, fazer disso uma obsessão, de cada vez mais ir fazendo diariamente, melhorar todos os dias, constantemente. Agora, qual é a segunda regra, ou melhor dizendo, né, a segunda estratégia para melhorar diariamente? É a seguinte: encontre a si mesmo em outra realidade. O que é isso, outra realidade? É você estar numa situação atual que se encontra em qualquer campo, seja financeiro, seja de amizade, seja de saúde, enfim, não importa. Você se encontra em uma determinada situação e essa situação pode ser melhorada, mesmo que você aceite como boa, ainda assim pode ser melhorada. Então veja essa outra realidade como se fosse você viajando no tempo, como se fosse uma lembrança, só que não uma lembrança do passado, uma lembrança do futuro. Preste atenção nisso aqui, lembrança do futuro é algo muito poderoso, porque o nosso cérebro é capaz de criar imagens, e isso é muito nítido com uma simples frase: pense agora em um leão, por exemplo. Ou então eu digo para você: não pense em um leão. O que aconteceu na sua mente? Você vai pensar no leão de qualquer forma, independente se eu falei para você pensar no leão ou se eu falei para você não pensar no leão, você vai estar pensando da mesma forma, independente se é sim ou não. O nosso cérebro, ele enxerga imagens literalmente. Por isso que é muito mais fácil você memorizar as coisas com imagens. Você lembrar, né, daquilo que você estudou, até mesmo quando é na escola, faculdade, né, lembrar de imagens, porque imagens são muito mais marcantes. Não é à toa que acidentes, que coisas trágicas, quando você presencia ou ver, aquilo fica na sua mente por muito tempo e é difícil você esquecer, porque a imagem é gravada com muita mais facilidade, com muita facilidade mesmo. Quando você grava imagens, é algo impressionante. Dependendo da imagem que você gravou, pode ser destrutiva, mas se a imagem é algo positivo, é algo grandioso, aquilo vai ser bom, porque vai estar sempre contigo. Em todo lugar que você for, aquela imagem vai estar ali, e mesmo que às vezes você esqueça, mas basta você lembrar, resgatar aquela imagem que vai vir na sua mente em perfeição. Então olhe para você mesmo em outra realidade. Pode até materializar isso em um desenho, materializar isso em fotos, pesquisar na internet e montar o seu mapa, também conhecido como mapa dos objetivos, mapa dos sonhos. Você pode ter isso na sua mente, mas você pode até tangibilizar também em algo físico, né? Se você gosta de ver ele físico, porque vai tangibilizar em 2 vezes, né? Mas basta você fixar na sua mente, mesmo sem ter nada ao seu redor, a outra realidade, que vai ficar muito mais simples de chegar nessa realidade. Pensa comigo, né? Sempre que você vê coisas ruins, o que te acontece naquele dia? Na noite, muitas vezes você fica assustado, muitas vezes você tem mais receio, você não vive um equilíbrio bom. Você assiste uma notícia aí que alguém foi executado a tiros, ou que aconteceu alguma coisa muito grave, ou até não tão grave assim, mas que te sensibilizou. O que isso proporciona para você? Sentimentos ruins, sentimentos que você fica mais deprimido, né? Agora, se você colocar na sua mente imagens totalmente diferenciadas dessas imagens que costuma colocar, aí a sua vida já vai ser diferente. Por que vai ser diferente? Por mágica? Por simplesmente algo que vai surgir do nada? Não, mas porque os seus comportamentos vão ser diferentes também. Então, quando nós temos comportamentos diferentes, nós temos resultados também diferentes, né? Quando estamos deprimidos ou com medo, com raiva, com sentimentos de ódio a governo, a Bolsonaro ou a Lula, independente de qual seja a sua posição, ou mesmo se você não tem, né? Quando você fica com raiva de alguma coisa, raiva de um time de futebol ou o que seja, isso não vai te trazer bons pensamentos, boas energias para o seu dia. Você não vai conseguir focar naquilo que precisa focar. Então cuide muito bem daquilo que passa na sua mente. Isso é muito importante, né? Então a imagem de quem você deseja ser é uma lembrança do passado. Olhe para aquela imagem como se ela já existisse. Você se projeta mais adiante daquela imagem e olha para trás. Foi bom ter conquistado isso aqui. E aí vai ficar mais fácil o seu cérebro entender que aquilo é a sua realidade. Já foi a sua realidade. E aí você vai de fato viver ela em muito menos tempo.
Acredite que isso acontece e acontece mesmo. A única dificuldade é você fazer isso ser possível em termos de enxergar. Depois que você enxerga, o resto fica bem mais tranquilo. Acredite, não é mais difícil você materializar o que você vê, mas é mais difícil você conseguir se enxergar em algo que você deseja. Isso é muito mais difícil. Quando você domina essa técnica de se enxergar naquilo que você deseja, fica muito mais fácil, muito mais suave as outras coisas, porque tudo vai fluindo para isso. Por que vai fluindo? Por mágica? Não, mas porque você vai fazer as coisas certas, as atividades corretas para chegar naquele objetivo ali que deseja, seja financeiramente ou seja em qualquer outra área da vida. Ok? Agora, outra dica muito importante, estratégica, é definir especificamente o que você quer. Porque quando a gente falou agora, né, de visualizar uma lembrança do passado, sendo que esse passado não aconteceu, mas colocar para o seu cérebro como se já tivesse acontecido, né, visualizar aquela imagem ali, que você pode até colocar fisicamente em papel ou em desenho, mas que imagem é essa? Ela precisa ser bem específica, porque quando não há especificidade em nossa vida, não há caminho, não há direção, não há comando. Uma vida sem comando não chega a lugar nenhum. Imagina um barco, um navio sem comando, parece clichê, né? Mas é pura realidade. Se você não tiver um comando, não tiver uma direção, não tiver um guia, tiver alguém ali para te orientar, vai ser muito mais difícil você chegar lá. Agora, às vezes esse guia também é ruim, né? Nem sempre alguém que está te instruindo é bom. Pensa comigo, os professores que você teve na escola, ou então faculdade, seja onde for, cursinho, todos foram bons? Alguns sim, né? Deus queira que tenha sido a maioria, né? Mas pode ter sido ao contrário. Pode ser que você tenha tido uma maioria dos professores não tão bons, e um ou outro que você lembra até hoje, porque foram bons, que deram a direção correta. Por quê? Porque ali tinha o caminho certo, estava específico, né? Agora, se você não tem o específico certo na sua mente, o caminho não está nitidamente definido, então é como se você tivesse um professor ruim, um guia ruim, que não vai te levar para muito resultado, vai deixar mais perdido. Quantas vezes você assistiu alguma aula sobre um determinado tema que parece que você saiu de lá mais confuso do que quando entrou? Justamente para a falta de especificidade, ideias não claras, comunicação não assertiva. Então, a direção é importante, ser específico naquilo que você deseja, visualize com clareza, não como se estivesse com um óculos turvo, se estivesse ali míope, não conseguindo enxergar, visualize claramente, pode até fechar os olhos, pode meditar, pode fazer oração, né? Mas enxergar aquilo ali como algo muito bem claro, muito bem nítido. E repito, isso não vai acontecer da noite para o dia, isso não vai simplesmente transformar em mágica, em realidade ali instantânea, mas você e seus comportamentos vão estar trabalhando inconscientemente para que aquilo de fato aconteça de uma maneira muito mais rápida, né? Mas tem que ser literalmente específico, senão o seu cérebro ele vai trabalhar para fazer aquilo se tornar a sua realidade. Mas se você não tiver específica como um computador, né, não tem um comando ali específico, ele não vai fazer nada. Ele está ali esperando você dar o comando da ação, e daquele comando vai vir outros comandos, né? Você faz uma ação no computador, diversas outras ações que às vezes você nem percebe acontecem internamente, né? Você dá um clique, várias coisas acontecem, pode ser uma sequência de cadeia ali, muitas outras atividades vão acontecer baseado naquele clique, baseado quando você liga o botão do computador, um monte de processos vão acontecer naquele momento que deu início a partir do clique. Mesma coisa, a partir de uma visualização. Quando você dá início a partir de uma visualização, outras coisas vão vir na sua mente assim, natural, como um ligar de computador. Simples assim. Agora, qual é a próxima dica estratégica? É você se organizar. Organizar é tão importante na nossa vida, porque se você não tiver organização, vai ficar muito difícil de as ideias que vão vir, você pôr em prática. Porque naturalmente, quando o seu cérebro estiver visualizando, vai te mandar ideias, né? Vai te mandando ideias, opções, caminhos. E se você não tiver organização dessas ideias, não tiver foco, prioridade, essas ideias vão vir, você vai passar, vai deixar de lado, né? Você vai acabar ignorando. As ideias vão vir naturalmente, isso é fato, vai vir na certa. Quando você visualiza, você começa a ter ideias sobre como aquilo vai acontecer na sua vida, etapa por etapa. Pode ser que essa visualização seja algo muito grande e que leve mais tempo. Pode ser que você esteja se visualizando liberto de um vício, por exemplo, e seja difícil até você conseguir essa libertação aí, ou pode ser que você consiga facilmente, depende do objetivo, se é muito grande para você ou se não é. A grandiosidade vai depender do nível que você está também, mas é certo que você vai avançar nível após nível até chegar lá nesse objetivo, que pode ser curto, pode ser longo, mas não importa, o importante é que você vai chegar lá. Se você está pegando uma viagem daqui para a Europa, essa viagem
vai ter um fim, vai chegar lá realmente no objetivo. Pode ser que a viagem seja um pouco mais devagar, um pouco mais rápida, mas você vai chegar lá. Isso você tem certeza, você está no caminho certo, né? No meio do caminho pode acontecer imprevisto? Pode acontecer, mas você não tem controle dos imprevistos, você tem controle do rumo, né? Você está indo para aquele rumo, e você precisa se policiar, se atentar para não sair do rumo. Isso é que você pode ter controle. Agora, o que vai surgir no meio do trajeto, você não tem como ter controle. Não tem como mesmo. Então, não se preocupe com o meio do trajeto. Não se preocupe com as coisas que vão surgir. E quando surgir, desvie dessas coisas para elas não te deixarem te desviar. Ou você desvia das coisas que te fazem desviar, ou elas vão te fazer desviar. Essa é a grande verdade. Coisas vão surgir enquanto você estiver em qualquer processo, em qualquer caminho, coisas vão surgir. E essas coisas têm o poder de te desviar, ou você tem também o poder de desviar delas, né? Então escolha desviar delas você, e não elas te tirarem do caminho. Agora, qual é o próximo objetivo assim estratégico que você precisa definir? Deixe o seu vizinho de lado. O que é deixe o seu vizinho de lado? Digamos, você está num objetivo e naturalmente você vai ver outras pessoas que já alcançaram lá, né? Porque o nosso cérebro ele busca associações. Então, se você quiser se tornar uma pessoa bem sucedida em algum determinado segmento, aí você vai, claro, pensar em outras que já são bem-sucedidas, em outras que já estão lá onde você quer chegar. E as pessoas ao redor nem pensam nisso, mas você vai enxergar aquelas pessoas e vai ver como é que elas chegaram até lá, né? Você vai tentar descobrir a trajetória, a bibliografia e tudo mais. Porém, às vezes você pode ver outra pessoa que também está nesse mesmo caminho, que passou um pouco mais rápido, que está acelerado mais, né? E aí você acaba se desviando ou se desanimando pelo outro, pelo que o outro está fazendo ali, ou até por outra pessoa que já chegou lá naquele objetivo e você fica olhando, pô, ele chegou lá, tal, foi assim, eu não estou conseguindo dessa forma, e aí isso te faz perder o foco, perder a direção, ou até mesmo desistir, né? E quem tenta não consegue. Guarde essa frase aí, quem tenta não consegue. Se você vai para alguma coisa e fala, eu vou tentar conseguir isso, eu vou tentar melhorar de vida, eu vou tentar mudar minha saúde, eu vou tentar me cuidar melhor, eu vou tentar fazer qualquer coisa. Se você falar que você vai tentar, você já não vai conseguir. Tem uma rara chance de conseguir, digamos 1%. Você não vai conseguir, é muito difícil você conseguir quando você fala que vai tentar. Agora, quando você fala, eu vou fazer tal coisa, tem muito mais chance de realmente você fazer, né? Quando você entra em alguma situação pensando em tentar, a grande chance do seu cérebro, seus comandos, as suas atitudes serem fracassadas é muito maior. Agora, quando você entra com convicção que você vai fazer aquilo, pode até estar errado, pode até não dar certo, né? Nem sempre. Mas você tem, digamos, 90% de chance de fazer aquilo realmente dar resultado, simplesmente pela sua forma de posicionar, pela sua forma de falar, pela sua forma de dizer as coisas e de ver também as coisas, né? Porque nós temos um mundo onde todo mundo vê as mesmas coisas, mas cada um vê de uma forma diferente, e esse ver de uma forma diferente tem total conexão com o resultado. A gente vive no mesmo mundo, no mesmo planeta Terra, mas algumas pessoas enxergam o mundo como próspero e outras pessoas enxergam como um mundo que está no final dos tempos e que já acabou e que não tem para ninguém, que agora é todo mundo ruim, é todo mundo mal. Isso é uma visão que algumas pessoas têm. Paralelo a isso, outras pessoas têm visões de prosperidade, têm visões de pessoas boas, têm visões de coisas grandiosas, e essas coisas grandiosas, pessoas boas e tudo isso começa a cercar, porque ele só vê isso, ele só enxerga isso, então as outras vão começar a se dissipar, porque ele não vai estar conectado com essa energia, não vai estar com esse pensamento, então as atitudes dele não vai atrair esse público, não vai estar atraindo jamais. Ele mesmo não é uma coisa sobrenatural, claro que tem também o plano energético, sim, mas ele mesmo, o cérebro vai começar a enxergar as coisas daquela maneira e fazer ações daquela maneira, então vai conectar com outras pessoas que também têm o mesmo intuito, que também têm o mesmo objetivo, e assim tudo vai fluindo. Você começa em algo, no início parece que você está sozinho, mas depois outras coisas vão aparecendo, vão se conectando, basta você, né, ter a capacidade de dar o primeiro passo, de seguir, né, de dizer sim, eu aceito. Até no campo espiritual também é assim. Se você não aceita algo, se você não aceita acontecer a transformação, o milagre que seja, você nunca vai ter, isso nunca vai de fato ocorrer, porque você tem que dar o primeiro passo, você tem que agir, você tem que botar os pés no chão e andar. Se ficar parado, o que acontece? Nada vai ocorrer. Até aquele clássico exemplo, né, de uma lâmpada que acende com movimento. Se ela se apagou e você ficar ali tremendo de medo, parado porque a lâmpada se apagou e não se mexer, a lâmpada não vai chegar. Mesmo ela sendo automática, ela não vai ligar. Você não precisa nem apertar um botão, basta você se mexer. Mas se você não se mexer, a lâmpada não vai acender, porque ela é de sensor, por exemplo, então ela não vai acender. Agora, tem lâmpadas que necessitam você apertar o botão, então está escuro, tá? Então eu estou ali, mas você não vai lá e clica para acender, não vai acender.
não vai acender. Ah, mas você não está no interruptor. Então você tem que catar. É melhor você procurar um interruptor, ou seja, a solução para ligar a luz, do que você ficar com medo, ficar escondido, porque nunca vai a luz aparecer assim. Quando a luz chega, as trevas se dissipam, né? Simples assim, né? Então, em tudo que a gente faz, a gente tem que buscar a luz daquele caminho. A luz nem sempre é uma lâmpada, a luz é um conhecimento, a luz é uma direção de alguém, a luz pode ser várias coisas, e até na parte espiritual. Então, a gente tem que sempre buscar a luz, porque onde tem luz, tudo que é medo, tudo que é trevas, simplesmente desaparece em um piscar de olhos. Básico assim, não precisa ir muito além disso. É simples, as coisas melhores dessa vida são simples. É simplesmente natural, não complique. Não faça do que é simples algo difícil, algo complexo, algo que é cansativo. Não faça, não pegue um peso, um fardo que não é seu. Busque sempre ser melhor e isso já basta. Agora, entenda e monitore a si mesmo. Por quê? É importante a gente entender quem somos nós, porque cada um de nós temos limitações. Eu tenho as minhas limitações, você tem as suas limitações. E se a gente não se conhecer a si próprio antes de fazer as coisas, nada vai fluir bem. Primeiro preciso saber bem quem eu sou, as forças que eu tenho, as fraquezas que eu tenho, e monitorar o que eu estou fazendo, se eu estou seguindo rumo a esse objetivo. Lá no início do ano a gente falou sobre metas, sobre os objetivos para 2021, plano de ação, né? Se planejar. Mas você tem se monitorado, se está percorrendo esse objetivo ao longo do ano? Você tem visto realmente a melhora acontecer? Ou foram surgindo coisas, desvios, e você não desviou? Essas coisas desviaram você, né? Lembra dessa frase: ou você desvia das pedras, ou as pedras vão fazer você desviar do seu caminho. Então foque nisso, foque em analisar também como está sendo o seu processo, rumo ao objetivo que você planejou lá no início do ano. Ah, mas agora não dá mais tempo, eu vou recomeçar em 2022. Sabia que existem pessoas viciadas, assim como qualquer outro vício, né? Viciadas em recomeços. Ela sempre começa e não termina. Ela sempre tem aquela êxtase, né? Aquela ansiedade de começar novas coisas. Ela começa com energia 1000 por hora e depois ela vai caindo a energia. É o vício do recomeço. Porque começar uma coisa dá uma sensação boa, né? Mas você precisa se preocupar com a sensação do terminar. Terminar também é muito bom, você se sente realizado. E quando você enxerga que a sensação de terminar algo é muito melhor do que a sensação de começar, aí você vai querer terminar tudo que começa, né? Porque o terminar com sucesso é muito mais recompensador, é muito mais adrenalina do que vive e mexe começando novas coisas. Começar, ok, é bom, você precisa começar com energia, porque senão você não vai andar. Se um carro não tiver força, ignição ali para começar, não vai andar. Foguete também, que não tiver combustível suficiente para decolar, também não vai andar. Um avião também na decolagem tem que usar muita energia. Mas não é só a energia inicial, depois você precisa monitorar o caminho. O avião não é só energia, tudo bem que tem o estopim ali que ele gasta muita energia, gasta bastante energia do combustível ali na decolagem, depois nem tanto. Mas também não adianta ele só subir e depois cair, né? Depois não ter motor suficiente ou acontecer alguma pane. Então você tem que monitorar o constante fluxo. Olha, são princípios que você aplica não só na sua vida, até no avião. A gente pode aplicar em qualquer situação, em qualquer contexto. O monitore-se a si mesmo é completamente possível e deve ser aplicável em qualquer situação. Agora, qual é a próxima dica estratégica? É aceitar que você é responsável. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que fazemos e por tudo aquilo que nós temos também. Não se coloque como vítima da sociedade, não se coloque como vítima do Covid, por exemplo, não se coloque como vítima de qualquer coisa que está acontecendo. Até mesmo se eu tiver com doença ou alguma coisa assim, até mesmo se você tiver com problema de doença, porque basta você começar a melhorar emocionalmente, que fisicamente você também vai começar a melhorar, seguindo as recomendações que os médicos te passarem, seguindo os cuidados, as precauções. Então, quando você melhora psicologicamente, você melhora fisicamente também. Já tem ciência que comprova isso. Claro que não é só você tá doente e pensar que tá bom e vai ficar. Não, claro que não é isso. Você tem que tomar as atitudes. O pensar tem que vir de atitude, né? Não é só uma fé sem as obras, por exemplo. Você tem que ter verdade, atitude. Tem que ter atitude, não basta você acreditar em algo, né? A lei da atração, que muita gente chama por aí, ou a fé, né? Os religiosos chamam de fé, as pessoas não religiosas chamam de lei da atração, mas é tudo semelhante.
E funciona a fé, funciona a lei da atração, de fato funciona, mas se essa fé ou se essa lei da atração vier em conjunto com as obras, com aquilo que você vai fazer para que aconteça, né? Senão nada vai acontecer. Não existe mágica, não existe você pensar aqui, plim, 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 e algo vai surgir do nada ali no meio da sua sala, no meio da sua casa. Isso não acontece. Então, entenda que é importante a gente assumir como responsabilidade o sucesso que eu tenho, o sucesso que você tem, é consequência daquilo que nós sabemos, daquilo que eu sei, daquilo que você sabe, individual. Não tem ninguém responsável pelo seu sucesso, ninguém responsável pelo seu fracasso. Quando você tem resultado em alguma coisa, não é devido a outra pessoa, é devido a você, que fez aquele processo necessário para ter resultado, que treinou, que se capacitou para chegar lá. Agora, quando você fracassa, também não é culpa de outra pessoa, é culpa sua, literalmente, né? Mas esse momento de culpa, tome muito cuidado também para não se vitimizar, porque às vezes tem pessoas que autoculpam-se demais das coisas, e tem aquelas que jogam a culpa sempre para os outros, mas no fundo sabe que são elas, né? Então a culpa você tem que se limpar muito bem, mas saber que você é responsável, que assim como você está numa situação, digamos, não positiva na sua saúde ou em qualquer outra área, você também é o responsável por fazer ela melhorar, e você tem essa capacidade de melhorar, independente da situação que esteja. As grandes viradas mais altas do mundo vieram de situações ruins, né? De as pessoas que estavam afundadas em vários contextos, afundadas no relacionamento, afundadas na saúde, afundadas em vícios, afundadas financeiramente, quando elas enxergaram isso, que ela tem a capacidade de se afundar e também tem a capacidade de se erguer, aí tudo começa a mudar. Porque se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, caminhe. Se você não puder caminhar, dê apenas um passo de cada vez. Se não puder nem dar passos, comece a rastejar. Se não puder nem rastejar, você comece a se empurrar e vai caminhando do mesmo jeito, que você vai aos pouquinhos conseguir reerguer o que parecia impossível de reerguer. Simples e muito prático. Agora, a outra dica estratégica é aprender a se perdoar, que vem tudo relacionado com o não se vitimizar. Você tem que saber que é o responsável, mas não se colocar como vítima, ou como assim, tipo, você é um réu de você mesmo. Muita gente se auto-julga demais e se, tipo, você, o seu cérebro é o seu próprio juiz e determina que você não merece ter sucesso por alguma coisa que você fez no passado. Então se liberte dessa culpa, se liberte da culpa de que você não é merecedor daquilo que você quer alcançar. Se liberte disso, porque vai ficar muito mais leve tudo. Agora, para finalizar aqui as nossas dicas estratégicas, seja mais grato. Seja grato por aquilo que você é, por aquilo que você já vem conquistando ao longo do processo, por todas essas etapas, essas 10 etapas que eu acabei de mencionar aqui. Elas vão funcionar se você, ao final de cada delas, e no meio do percurso também, ser grato por cada evolução que você está fazendo. Se você melhorou um pouquinho na sua saúde, seja grato. Se você melhorou um pouquinho nas suas finanças, seja grato. Se você melhorou um pouquinho aí nos seus relacionamentos, seja grato. Se melhorou a sua comunicação, seja grato. Tudo seja grato, porque isso vai fazer você se sentir mais até motivado e tudo começar a fluir de uma maneira mais suave. Lembre-se, não é o complicado que traz retorno e resultado. O que traz retorno e resultado é o mais simples. O simples é o que traz resultado. O simples é o que zera aquilo que você quer, né? São as coisas mais difíceis, as coisas mais complexas que você precisa. Você precisa das coisas simples, mas do jeito certo e do jeito que funciona, que zera resultado. Então fico por aqui, espero que esse podcast tenha te ajudado grandiosamente e que de fato você aplique esse conhecimento na sua vida e até na vida de outras pessoas. Compartilhe, não seja chato também de impor regras para outros, porque às vezes você aprende uma dica aqui e você começa a impor isso para aquele que está do seu lado, para o seu próximo. Não imponha nada, mas faça que a pessoa enxergue o que está bem diante dos olhos, às vezes não está enxergando. Existem vendas nos olhos das pessoas e elas nem mesmo sabem que tem ali, como se fosse máscaras só aqui nos olhos, e aí você não enxerga, ou as pessoas aí não enxergam. Até mesmo se você ouvir esse podcast de novo, você já vai ter insights, ou seja, ideias diferentes do que você teve na primeira vez, porque o seu cérebro vai interiorizar mais e vai começar a conectar com outros momentos. Em cada momento, o nosso cérebro está pensando em várias coisas ao mesmo tempo, e dependendo do instante, você conecta com outros pontos e você tem novas ideias diferentes. Simples assim, extremamente encantador. Agora é momento de praticar, agora é momento de agir, porque aqui não é a hora de simplesmente falar, aqui é a hora da ação. Então bora agir, que o momento é agora. E a semana apenas começou, o ano ainda tem muito pela frente, apesar de estamos caminhando para os últimos meses, né? Mas ainda assim você é capaz de reverter o que não foi bem construído até agora. Veja-se como capaz, enxerga
a sua imagem de resultado e você vai chegar lá em muito menos tempo. Só precisa persistir, precisa seguir adiante e essas dicas estratégicas que conversamos aqui ao longo do episódio de hoje. Meu forte abraço e, como sempre, eu te encontro em nosso próximo episódio, A Hora da Ação.